Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Em nome do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul, da 14ª Região, agradecemos a presença de todos e damos início ao Seminário de Psicologia Jurídica, Processos de Avaliação no Contexto Jurídico. Para fazer a abertura deste seminário, convidamos a esta tribuna Dr. Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Representando o 6º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região Mato Grosso do Sul, eu declaro aberto os trabalhos do Seminário de Psicologia Jurídica. Convidamos a todos a ficarem em pé para a apresentação e execução do hino nacional brasileiro, traduzido na língua tupi-guarani. Convidamos para compor a mesa de autoridades Dr. Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região de Mato Grosso do Sul. Senhor Pedro Kemp, psicólogo e deputado estadual de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Dr.
Haroldo Caetano da Silva, promotor público do Estado de Goiás e autor de vários livros consagrados. Senhor advogado Leonardo Arévalo Dias, diretor de assistência penitenciária de Mato Grosso do Sul, representando neste ato presidente da AGPEM, Coronel Deusdete Souza de Oliveira Filho. Senhor Luiz Fernando da Silveira Osório, terapeuta e vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Senhor Arnold Rosenacker, coordenador de medidas socioeducativas da Superintendência de Assistência Socioeducativa, representando neste ato Coronel Hilton Vilhaçante Romeiro. Senhor Elcio Terena, presidente do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande. Para fazer uso da palavra, tem a palavra o senhor Elcio Terena. Bom dia, senhoras e senhores, doutores, psicólogos. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao senhor Carlos Afonso, nosso presidente, a qual gostaria de saudar todas as nossas autoridades presentes nessa mesa. E não poderia, senhores e senhoras psicólogos, comum de Terena, falar do momento que nós estamos passando no estado de Mato Grosso do Sul. Falava agora há pouco o nosso deputado do tempo, o quanto está sendo manchado o nosso estado, deputado. Aquela bandeira verde e amarela que está na frente diz ódio e progresso. Mas que ódio é isso, doutor Carlos Afonso, nosso presidente, nosso representante do Estado de Goiás? Que ódio e progresso é essa? Que é falado, escrito e lido em cima de sangue indígena. Não foi isso que eu aprendi nos meus 40 anos, hoje, pai de 2 terenas, um casal, e neto de 2 terenas, casal. Neto, sim, eu tenho 2 netos. Será que isso, doutores, psicólogos, será que é isso que eu estou vivendo, que eu estou passando hoje? Eu nunca imaginei que eu poderia estar presenciando, como eu presenciei, como quando guri, quando moleque ainda, a morte do nosso grande líder, Marçal de Souza. E agora, de novo, vem manchar nossa história. Então, o que eu tenho a dizer aqui aos senhores e senhoras psicólogos é que façamos uma união. Acho que cada um tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um neto. E pedir ao nosso presidente, doutor Carlos Afonso, me deu a oportunidade de transmitir aos senhores e senhoras minha tristeza nesse momento que a gente está vivendo. Eu, como indígena, presidente do conselho, primeiro do país, criado numa Câmara Municipal, primeiro e modelo do país. Hoje nós temos no Roraima, nós temos em São Paulo, nós temos em vários estados brasileiros, mas o primeiro foi criado em Campo Grande. Então eu queria só que os senhores doutores refletissem, nos ajudassem também nessa grande luta, não armada, armada sim, de carinho, de afeto e de amor ao próximo. Obrigado, doutor presidente Carlos Afonso. Obrigado, plateia. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente do ZRP, Carlos Afonso, nosso querido deputado Pedro Kemp, o que cumprimentou da mesa, e dizer que para mim é uma satisfação estar aqui, né, na minha casa, já que eu sou advogado de formação. E dizer a importância também para meus colegas psicólogos que fazem um trabalho execuível na AGPEM. É um trabalho que
Nós sabemos que o mínimo que nós temos no efetivo reduzido, eles conseguem fazer um trabalho ímpar, muitas vezes até além da psicologia, dando às vezes atendimento jurídico, dando as que precisam interno. Sei das dificuldades do sistema, mas nós, junto com o governo do Estado, estamos buscando melhorias. Melhorias essas que já estão sendo refletidas na vida dos psicólogos, como a concessão de horas extras, que era privativa até então da segurança e custódia. Nós conseguimos fazer com que os psicólogos e também os assistentes sociais o recebessem. Sim, o número ainda é reduzido de horas extras, mas nós estamos brigando com o governo do Estado para conseguir mais, e a implantação de um concurso público, para nós podermos voltar mais psicólogos, tanto na capital quanto no interior. E dizer que a GPM está de porta aberta, Dr. Afonso. Se o senhor precisar, estaremos ali para... Não vamos poder suprir todas as demandas que eu sei que o Conselho tem, mas estamos buscando a cada dia cumprir o nosso papel na ressocialização dos internos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação participar da abertura deste encontro. Quero cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa, na pessoa do nosso presidente do Conselho Regional de Psicologia, psicólogo Carlos Afonso, agradecer pelo convite. E eu quero aqui fazer duas considerações. Primeiro, parabenizar o Conselho Regional e Federal, né, de Psicologia por se manifestarem com relação a esse fato lamentável que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul neste último final de semana, que não é o único fato lamentável envolvendo as comunidades indígenas, infelizmente. Pelo contrário, é mais um de tantos atentados, né, tantos casos de violência contra as comunidades indígenas do nosso estado. E essa manifestação do Conselho de Psicologia ela é importante porque a gente percebe que uma boa parte, eu diria, grande parte da sociedade se mantém alheia e distante dessa problemática que acontece no nosso estado, que tem a segunda maior população indígena do Brasil. E o hino em Guarani, o hino nacional em Guarani, importante lembrar para nós que nós somos um povo multicultural, pluriétnico, de muita diversidade. O Brasil tem mais de 200 etnias indígenas que falam aproximadamente 180 línguas diferentes. A impressão que nós temos é que a língua portuguesa é a única falada no território nacional, né? Nós temos 180 línguas diferentes sendo faladas no Brasil por comunidades nativas brasileiras, né? Então é importante a gente assumir esse problema como nosso, problema da sociedade. Nós precisamos exigir, a partir desse fato lamentável que aconteceu, exigir, principalmente do governo federal, né, providências urgentes para que definitivamente aqui nós possamos viver entre brancos, negros, índios, né, a paz definitiva, né, que é fruto da justiça, né? Então é muito importante a gente se manifestar nesse momento. Quero aproveitar, Carlos Afonso, convidar a todos, né, para um ato que nós vamos fazer amanhã na Assembleia Legislativa, a partir das 9 horas, com os movimentos sociais, com parlamentares, com, enfim, entidades não governamentais e governamentais, né, denunciando essa violência toda que está acontecendo no Estado e, ao mesmo tempo, cobrando, né, do governo federal providências para que a gente possa pôr fim, né, a esses conflitos. Mas eu quero também aqui parabenizar o Conselho Regional de Psicologia por mais um evento para discutir aqui a psicologia jurídica. Nós já tivemos a oportunidade neste ano de, na Assembleia Legislativa, fazer uma parceria. Naquela casa foi
aconteceu um evento para discussão daquela regulamentação, né, dos laudos psicológicos. Eu acho que foi um momento importante também, em que os conselhos, né, de psicologia e o Conselho Federal estavam naquele momento discutindo, né, a participação dos psicólogos no mundo jurídico, através da sua contribuição científica. E agora este evento, né, importante, e eu acredito que, fazendo um link aí com aquela primeira colocação, né, sobre esse atentado às comunidades indígenas, eu acho que a psicologia hoje, ela precisa cada vez mais se comprometer com os direitos humanos, né? Com uma sociedade mais justa, mais igualitária e uma sociedade respeitosa dos direitos de todas as pessoas, né? E nesse campo da justiça é muito importante a presença dos psicólogos nessa perspectiva, né, da humanização, da ressocialização, da busca de novas perspectivas, inclusive do ponto de vista das penas que são aplicadas, né, caminhando para justiça restaurativa, para as penas alternativas, para a busca, inclusive, de uma outra realidade, porque nós sabemos que o sistema que nós temos hoje não tem contribuído para ressocializar, para reintegrar, né? Pelo contrário, muitas vezes serve para agravar mais ainda a situação daqueles que são apenados, né? Condenados. Então eu vejo o papel da psicologia fundamental no sentido de colaborar com a justiça nessa perspectiva da humanização, né? E da promoção, defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então quero desejar um bom encontro e uma ótima discussão com os palestrantes aqui, que são pessoas, né, renomadas, capacitadas, que contribuam aqui com a nossa psicologia no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, colegas, psicólogos e psicólogas. Quero cumprimentar aqui a mesa, o deputado Pedro Kempe, agradecer pela sua presença e dizer que o Conselho de Psicologia estará presente amanhã na Assembleia Legislativa. Quero agradecer o Dr. Haroldo Caetano da Silva, que é promotor público do Estado de Goiás, autor de vários livros consagrados, que veio aqui nos prestigiar, trazer os seus conhecimentos, que a gente sabe que são muitos. Agradecer também o nosso convidado que está aqui por extensão à mesa, o Dr. Rafael Bernardone Ribeiro, que é palestrante desta manhã também, psiquiatra lá de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero cumprimentar o Dr. Leonardo Arévago Dias, diretor de assistência penitenciária de Mato Grosso do Sul, presidente da diretor, representando o diretor-presidente da GPEM, Coronel Deusdébio Souza de Oliveira, que eu sei que não está aqui porque teve um compromisso muito importante, ele é nosso parceiro, a gente sabe que ele só não está por uma dificuldade grande. Quero cumprimentar o senhor Luiz Fernando da Silveira Osório, terapeuta e vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, agradecer pela presença, cumprimentar o senhor Haroldo Rosenac, coordenador de medidas socioeducativas da Superintendência de Assistência Socioeducativa da Sejusp, que representa aqui o nosso amigo também, Coronel Hilton Vila Sante Romero, que também a gente sabe que não pôde estar presente por necessidades importantes a atender. Quero agradecer ao senhor Elcio Terena, presidente do Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande, em nome de quem o Conselho de Psicologia manifesta tristeza, pesar pelos fatos ocorridos. Quero agradecer à senhora Diolandes Pereira de Lima, presidente do Conselho da Comunidade da Penitenciária Federal. Obrigado pela presença.
e também o senhor Egon Heck, que é membro da coordenação do Conselho Indígena Municipalista, Indígena Missionário de Mato Grosso do Sul. Eu vou dizer em relação à questão ocorrida, esse grave fato com os índios de Mato Grosso do Sul. Só vou dizer que a gente fica muito triste, porque é muito triste e vergonhoso para a nossa comunidade sul-mato-grossense fatos como esse ocorrerem, e a gente transmite os sentimentos da família do cacique Niso Gomes. Quero dar boas-vindas a todos os colegas psicólogos e psicólogas, a todos os profissionais da área do direito, demais colegas de outras profissões que estão aqui presentes. Quero registrar aqui a chegada e a presença do Coronel Ito Vila Sante, que acabou vindo porque é nosso parceiro mesmo, né? Eu acabei de dizer que você não estava aqui porque, por motivos de força maior, mas obrigado pela presença. Esse seminário de psicologia jurídica ele está inserido nos debates do ano temático da avaliação psicológica, tema escolhido pelo Sistema Conselhos de Psicologia em 2011, com a pretensão de qualificar a área e discutir a adequação das ferramentas aos parâmetros éticos da profissão e aos contextos de uso. Queremos refletir uma avaliação psicológica como um processo complexo, no qual os direitos humanos devem ser garantidos, bem como os princípios éticos e técnicos da profissão. Precisamos compreender e ampliar as relações inter- e multiprofissionais para beneficiar o sujeito atendido. Os princípios fundamentais do nosso Código de Ética demandam questionamentos importantes sobre a nossa prática. A exemplo do item 1, que diz que o psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida, o item 2 diz que o trabalho da psicóloga e do psicólogo deve visar a promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, queremos abrir espaço de discussão dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações que o psicólogo estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou beneficiários dos nossos serviços. Enfim, pensar a profissão como um todo e não em suas práticas particulares. Temos a certeza de que com as contribuições de alto nível dos palestrantes aqui presentes, poderemos encontrar muitas respostas, muitas perguntas e novas respostas no exercício dialético para entender e dimensionar a subjetividade humana. Quero registrar também a presença dos colegas conselheiros que aqui se fazem presentes, parabenizar a conselheira Mônica por sua coordenação deste evento, agradecer os colegas de trabalho do Conselho pelo apoio, a nossa jornalista que também está presente, agradecer os parceiros que estão aqui colaborando com a gente e vamos a um bom evento. Muito obrigado a todos e todas. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela
apresentação. Eu quero talvez até fazer um reparo na composição da mesa, porque eu estava observando apenas homens compondo a mesa e o auditório predominantemente de mulheres. Né? Então, eu gostaria de pedir licença a todas no auditório para cumprimentá-las, a pessoa da Mônica, que muito gentilmente me convidou para estar aqui com vocês nos dias de hoje. Diante dos fatos, né, desses fatos que atropelam as agendas da sociedade, como este ato de violência contra os índios, a gente percebe que o Estado de Direito, a democracia no Brasil, são meras promessas, né? São ainda projetos em edificação. É preciso construir melhor o nosso país com base, como disse o Carlos Afonso, no respeito aos direitos humanos, para que a gente possa, quem sabe, dar passos que signifiquem reais avanços para a sociedade e não apenas para interesses econômicos. É importante demais da conta que nós tenhamos em vista sempre os direitos humanos na condução do nosso trabalho. Quando eu ouvi o hino nacional cantado em Guarani, me veio um misto de uma impressão, não sei se eu ficava empolgado com a beleza da cantoria ou se incomodado com a expressão de subserviência de toda uma cultura, a cultura branca, que tem que assumir um hino que não é deles, essencialmente, para se verem inseridos numa sociedade que não os quer. A gente, nesse contexto, fazendo até uma avaliação ali muito preliminar e talvez equivocada, parece-me que as comunidades indígenas, em muitos cantos do Brasil, são as nossas faixas de Gaza, as nossas Palestinas, né, onde o Estado e a sociedade fazem experiências de toda sorte, sem levar em conta os direitos daquelas pessoas. A minha solidariedade a todo o povo Kaiowá-Guarani e a todo o povo indígena certamente atingido por esse ato de violência. Bem, é importante também frisar uma impressão que eu tenho em relação à atuação dos conselhos de psicologia. Vocês, Carlos Afonso, vocês todos psicólogos, não só daqui, eu acho que do Brasil todo, têm sido protagonistas importantes demais nas questões afetas a direitos humanos. Muito mais do que no direito, muito mais do que talvez em outros ramos do saber, a psicologia tem se postado com clareza e com firmeza diante de problemas muito sensíveis para os quais a sociedade muitas vezes quer fechar os olhos. A luta antimanicomial talvez seja o maior exemplo, e não obstante tenha envolvido profissionais de outros setores, a psicologia certamente foi um grande protagonista, e os avanços que nós temos hoje são em parte fruto desse processo de luta de vocês. O mesmo vale para a questão das prisões. O Conselho Federal de Psicologia tem uma publicação, acho que de uns 2 anos atrás, que retrata com muita fidelidade o problema das prisões, propõe soluções para esses problemas, coisa que normalmente não se vê com muita frequência no meio jurídico, de enfrentar realmente os problemas para que tenhamos de fato soluções. Porque o que nós vemos é o senso comum sempre preponderando, esse senso comum que propugna mais penas, mais severidade, mais prisões, e nós caminhamos aí para uma ocupação desenfreada do cárcere, a ponto de quase quadruplicarmos a população carcerária no Brasil nos últimos 16 anos. Digo nos últimos 16 anos, que é o tempo exato em que eu atuo na execução penal em Goiânia. Sou promotor de justiça da execução penal desde 1995, quando o maior presídio da minha cidade, Goiânia, tinha 470 presos.
Hoje o mesmo presídio, com as mesmas estruturas, um pouco mais deterioradas, evidentemente, está com mais de 1.500 homens. Então essa realidade é mais ou menos a mesma em qualquer lugar do Brasil, e vocês na psicologia têm sido pilares na discussão para o resgate dos direitos humanos nessa questão. Bem, eu trago para conversar com vocês um tema tem que ficar aqui embaixo por uma questão técnica, o projetor de cima não está funcionando corretamente, então de baixo aqui vai ficar, obrigado, vai ficar um pouco mais fácil da gente visualizar o material. Eu trago para vocês uma experiência que muitos já conhecem, a Mônica e a Lígia, salvo engano, que eu encontrei agora há pouco ali, já assistiram uma ou duas apresentações desse programa, que é o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, que funciona em Goiânia e já se expande para o interior do estado de Goiás, para aproximadamente 40 municípios. É um programa que começou a funcionar efetivamente em 2006, mas cuja história de construção remonta a 10 anos antes, a 96. Por que 96? Porque 95, 96 foi quando eu comecei a visitar as prisões em Goiânia e perceber que, como nós não temos manicômio, assim como vocês também não têm, felizmente, os presos estavam os pacientes em medida de segurança estavam na penitenciária. E assim, isso era normal. Nas sentenças, os juízes já colocavam: absolvo o sujeito, submeto a medida de segurança a ser cumprida no CEPAI, na penitenciária. Era normal. Isso era visto como normal. E talvez estivesse sendo visto como normal até hoje, se alguém não viesse a enfrentar o tema com seriedade. Então, em 96, nós começamos a discutir isso em inquérito civil público, no Ministério Público. Para 10 anos depois, conseguimos construir uma proposta. Veja que a discussão começa 5 anos antes da lei antimanicomial e, efetivamente, só se implementa 5 anos depois da lei antimanicomial. Então, há uma história interessante nessa construção aí, mas o tempo não vai me permitir falar muito dela. Mas, basicamente, ali começa a história do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. A nossa legislação penal ela é muito arraigada na periculosidade do agente. Nós temos no nosso ordenamento jurídico, esse Código Penal é de 1940, não é o atual. Essa legislação que está na tela, ela vigorou até 1984. O Código de 40 foi modificado em 84, portanto, há pouco mais de 20 anos. Os nossos professores, lá no direito, foram formados com base nessa legislação, que refletia basicamente o senso comum de que lugar de louco no hospício, que os manicômios eram soluções para os casos de pessoas que praticassem crimes e fossem reconhecidos como inimputáveis. Mas o que dizia o Código Penal sobre periculosidade? Ia muito além da periculosidade apenas do louco. O criminoso era considerado perigoso. Veja que era absolutamente precária a conceituação da periculosidade, a ponto de o juiz poder reconhecer a periculosidade a partir de critérios subjetivos dele, magistrado, na análise do processo. Considera-se perigoso o indivíduo se a sua personalidade, antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do crime, autorizam a suposição de que torne-o a delinquir. Periculosidade era um conceito que alcançava um universo muito grande. A ponto de, até aquele no artigo 78 da legislação, que vigorou recentemente, até 84, lá no inciso 4º, presumem-se perigosos os reincidentes em crime doloso. Então, até um sujeito que fosse eventualmente condenado por 2 furtos em reincidência, considerada reincidência, era considerado perigoso por força da lei. E a ele era imposta também uma medida de segurança, diferente daquela do louco, mas também era imposta a medida de segurança. Mas isso mostra o quão arraigada é a periculosidade na nossa legislação e na nossa cultura. E a ponto de fazer confundir a medida de segurança com a própria pena. Tanto que lá no artigo 85 da legislação revogada, considerava-se que se o sujeito em medida de segurança fugisse e fosse recapturado, ele retomava do ponto onde parou
o cumprimento da sua medida de segurança. Ou seja, o objetivo era sancionatório, não era, em hipótese alguma, de tratamento. Entretanto, essa legislação foi revogada em 84. Foi totalmente modificada a parte geral do Código Penal, e em 84 a medida de segurança passou a ter o caráter de tratamento curativo. Pelo menos é isso que dizia o Código Penal lá no artigo 98. Na hipótese do parágrafo 1, tal, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial. Então, vemos que muda um pouco a natureza da medida de segurança para que ela seja reconhecida não mais como sanção, e sim como instrumento voltado ao tratamento do sujeito. Todavia, mesmo diante dessa nova característica, o Código Penal vinculava a imposição da medida de segurança não na necessidade de um tratamento psiquiátrico, e sim na natureza do crime combinado, da pena combinada ao crime praticado pelo sujeito. E o artigo 97 do Código Penal diz isso. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Então, a regra é que o sujeito praticou um furto, vamos pensar, no supermercado, ou um homicídio, ou um estupro, qualquer que seja o crime. Ele vai ser internado. Só não será internado se o fato previsto como crime for punível com detenção. Ou seja, quase nada é punível com detenção na legislação penal. Nos casos mais comuns, praticados por pessoas, por loucos, o crime é crime patrimonial, são furtos. Eu já visitei vários manicômios judiciários pelo Brasil e já encontrei pessoas que foram flagradas furtando shampoo no supermercado e que estão há 40 anos no manicômio judiciário. Né? Então, vão morrer. E não foi um caso isolado, foram muitos casos, são muitas as histórias assim. Por quê? Mesmo para o furto, a pena prevista é reclusão. Então o juiz estava vinculado àquela regra e impunha a medida de internação como regra. Então era tratamento, porém era um tratamento que, mesmo que não fosse necessário, era imposto por força de lei. Então havia essa incoerência. Ainda na nossa legislação penal, essa disposição, a meu ver, eu vou explicar para vocês, revogada pela lei antimanicomial, pela Constituição de 88. Em 88, entretanto, nós vemos aqui então, só voltando um pouquinho, que diante dessa natureza confusa da medida de segurança, nós temos que a medida de segurança era, não obstante essa pretensa natureza de tratamento ambulatorial, na verdade ela era pena, era sanção penal, a ponto de vincular o juiz a impor aquela medida de internação nos casos, em quase todos os casos, fixando inclusive prazos não máximos, mas mínimos de duração, e toda sorte de rigores, muitas vezes não impostos sequer a pessoas que eram condenadas. Então a medida de segurança tinha sim a feição sancionatória, era como se fosse um castigo mesmo ao louco que praticou o crime. Entretanto, em 88, chega a Constituição e estabelece no texto constitucional, então, o direito penal da culpabilidade, dizendo que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que isso significa? Só pode ser submetida a uma sanção penal uma pessoa condenada por um crime. O sujeito praticou um homicídio, ele é julgado, condenado, pega 20 anos de prisão, vai para a prisão, ele cumprirá a sua pena. Ora, na mesma circunstância, o sujeito praticou um homicídio, mas é louco, ou era inimputável ao tempo do fato em razão da loucura, ele será processado, julgado, absolvido, ou seja, tecnicamente inocente, porque desconhece o caráter ilícito do fato. Logo, se ele é absolvido, é inocente, não pode ser submetido a uma pena. Então, a medida de segurança deixa de ter fundamentação, qualquer natureza sancionatória a partir de 88.
Só pode ser punido o condenado. E o paciente da medida de segurança não é condenado, repito. Ele é absolvido. Então a medida de segurança não pode ter caráter sancionatório, porque a sanção exige condenação. E o louco, repito, ele não é condenado, ele é absolvido. Ah, mas ele praticou um estupro grave, um homicídio, um latrocínio, etc. Não interessa. O fato, embora reprovável, não pode ser a ele imputado por conta da sua condição. E quem diz isso, quem diz que ele é louco, inclusive, são vocês que atuam na saúde mental, psicólogos, psiquiatras principalmente. Então, se aquela circunstância está presente, ou seja, se ele era louco ao tempo do crime, inimputável por isso, ele não pode ser condenado. Ah, não interessa a gravidade do crime, ele vai ser submetido a uma medida de segurança, que não pode ter caráter sancionatório. Logo, nós veremos que isso gera consequências. Até porque, se a medida de segurança tivesse caráter sancionatório hoje, ela seria inconstitucional. Como visto, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Então, a medida de segurança não pode ser pena. Seria inconstitucional, caso assim fosse. E vem depois, em 2001, a lei antimanicomial. Lei da reforma psiquiátrica, um termo que muitos não gostam, mas é muito conhecida com esses nomes. E na lei 10.216, que vocês conhecem de cor e salteado, há disposições que deixam textual como se deve, deixam claro como deve acontecer o tratamento psiquiátrico. Lá no artigo 4º, nós temos a regra, uma das regras importantes que a lei trouxe, né? A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, internação é em última hipótese. Então, naquele caso, daquele furto, do sujeito que foi pego no supermercado tentando levar um shampoo ou uma lata de maionese, ele vai ser internado? Pode sim ser internado, se os recursos extra-hospitalares forem insuficientes para atender o caso. Mesmo em medida de segurança, como veremos daqui a pouco. E outra regra importante que a lei trouxe é da finalidade do tratamento. E a medida de segurança é, como veremos daqui a pouco, uma das modalidades desse tratamento. O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. Óbvio. Nós sabemos perfeitamente, vocês mais do que eu, que retirar o paciente do seu meio familiar, do seu meio social, colocá-lo em internação psiquiátrica, especialmente em manicômios, vai fazer com que esses laços se quebrem. Então, você tem que reduzir a internação psiquiátrica e gerar condições para que os laços familiares sejam fortalecidos ou restabelecidos, conforme o caso. Então, é a finalidade primeira da internação psiquiátrica. Que diz também, a lei 10.216 diz ainda, e aí ela põe uma pá de cal no assunto, né, dos manicômios judiciários. Ela trata que é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. Não se pode simplesmente jogar as pessoas em depósitos de seres humanos. Eu estive no maior manicômio judiciário do Brasil, em Franco da Rocha, São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo, Gabas, o pessoal de lá fala que não, aqui nós não temos ninguém internado em manicômio. Na capital realmente não tem ninguém. Mas você saltou a linha que divide São Paulo de Franco da Rocha, o psiquiatra paulista pode confirmar ou não, você tem lá mais de 1.000 pessoas em internação psiquiátrica compulsória, em medida de segurança, no Hospital André Teixeira Lima, né? Hospital Psiquiátrico André Teixeira Lima, no complexo do Juqueiro, né? Eu não entendo bem como é que é essa denominação lá, mas enfim, eu estive lá dentro, e aproximadamente 900 homens, eu andei muito pelo manicômio, pessoas muitos dopados, muitos deitados em camas, em macas improvisadas, enfim, gente em estado de uma vida semi-vegetativa, né?
Até me deparei com aquela realidade, eu não conhecia ainda algo com aquela dimensão. Eu percebi que é o presídio perfeito, né? Havia até, inclusive, uma situação que no presídio perfeito aos olhos da administração, né? Porque num presídio convencional, o preso que pratica um ato de indisciplina, tem um procedimento disciplinar, tem defesa, tem julgamento e pode ser punido ou não. No manicômio não, o sujeito fez um ato de loucura lá dentro, ele pode fazer um ato de loucura, vocês sabem muito bem disso. Ele é medicado, ele é contido, e lá no André Teixeira Lima, ele era colocado até muito pouco tempo atrás numa sala branca, não me lembro o nome de batismo dessa sala, havia uma sala sem mobília nenhuma, onde o paciente era colocado nu em pelo e somente era dado água e comida ali, às vezes até por 3 dias, uma semana, naquela condição. A punição disciplinar era aplicada, portanto, sem qualquer tipo de procedimento. E as pessoas eram mantidas numa condição de paz a partir, evidentemente, de medicamentos. Uma situação absurda. No presídio feminino, inclusive, lá no presídio, ato falho, né? Não é mais do que um presídio aquilo lá mesmo, né? Na unidade feminina do manicômio, eu conversei com muitas pessoas, lá uma psicóloga que faz um trabalho magnífico, não obstante as dificuldades que ela enfrenta, chama-se Margarida Mamed, alguns de vocês talvez a conheçam. Eu conversando com ela, uma das pacientes saiu conosco lá do hospital, a paciente dizia, Margarida, eu morri, eu estou morta, Margarida, eu estou morta. E a Margarida dizia para ela, não, você não está morta, você está aqui, você está conversando comigo. E eu, muito impactado com aquela visita toda, ao sair do manicômio, eu falei para a Margarida, que é muito minha amiga hoje ainda, Margarida, você mentiu para aquela mulher, ela sabe mais da situação dela do que você. Ela está morta, sim, você que talvez não tenha sido isso. Talvez a morte seja algo mais leve do que aquilo que ela está passando. Mas, enfim, o manicômio é aquilo ali, né? Guardadas talvez as dimensões de um para outro. No artigo 6º, voltando aqui à nossa apresentação, uma coisa que é importante demais é dizer o seguinte, mas o palestrante, o Haroldo, o promotor, está falando que medidas de segurança também deve obedecer a lei 10.216. Por quê? Porque a própria lei 10.216 diz isso. E a lei antimanicomial está no mesmo nível jurídico, digamos assim, do Código Penal. Mesmo quem não é do direito sabe que a lei nova revoga a lei anterior. E a lei nova diz o quê? Lá no parágrafo único do artigo 6º. Vamos ler todo o artigo 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. E lá no parágrafo único, são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: voluntária, aquela que se dá com o consentimento do paciente; involuntária, sem o consentimento do paciente; e a compulsória, quando determinada pela justiça. Ora, o que é a medida de segurança, senão uma internação psiquiátrica determinada por um juiz? Logo, aplica-se, no caso de medida de segurança, todas as disposições da Lei 10.216 por força desse dispositivo. Então, a medida de segurança, quando na modalidade de internação, deve ser utilizada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, quando vamos ver o que diz lá, quando não houver recursos extra-hospitalares suficientes, né, como diz, em qualquer de suas modalidades. E mesmo na medida de segurança, a finalidade, parágrafo 1º diz lá no artigo 4º, será sempre a reinserção social do paciente. Então, temos uma nova e clara definição de como deve se dar a execução de uma medida de segurança a partir da Lei 10.216, que estabelece também a sua aplicação para a internação psiquiátrica compulsória. Aliás, é a única modalidade de internação psiquiátrica que pode ser determinada pelo juiz. Diferentemente do que tem acontecido em alguns estados, em que juízes estão mandando internar compulsoriamente usuários de drogas, meninos, adolescentes, pessoas que são simplesmente interditadas, incomodando dentro de casa, o juiz manda internar compulsoriamente. Isso é absolutamente ilegal. A legislação brasileira não permite internação compulsória, à exceção dessa modalidade da medida de segurança.
o que é então uma questão importante também para vocês tomarem conhecimento. Mas isso é feito dentro de uma pretensa normalidade que parece que é legal. Não é. A internação psiquiátrica só pode ser determinada pelo juiz nos casos previstos em lei. E a única previsão dessa modalidade é na medida de segurança. Um texto que eu sempre coloco aqui de legislativo, até para ilustrar mesmo, é importante, porque eu estou tratando aqui dos princípios que vão orientar lá o funcionamento do programa. Está na Lei de Drogas. A Lei de Drogas atual de 2006, ela traz uma inovação muito mais avançada do que a lei antimanicomial, mas que pouca gente tem conhecimento. E é justamente voltada para a pessoa que é dependente química. O que diz lá no artigo 45 da Lei de Drogas? É isento de pena o agente que, em razão da dependência, vamos ficar só nela, é isento de pena o agente que, em razão da dependência, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento. É isento de pena o dependente químico que rouba sob o efeito da dependência. É isento de pena o dependente químico que mata sob o efeito da dependência. E isso é muito importante para quem vai fazer exames periciais nesses casos. Porque qual é a consequência disso? Não é a medida de segurança convencional que nós falamos agora há pouco. É do parágrafo único do mesmo artigo 45. Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava à época do fato as condições referidas no caput, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Então, o sujeito matou sob efeito de dependência química. E ele não conhecia o caráter ilícito do fato por esse motivo, ele é isento de pena e o juiz mandará esse sujeito para um tratamento adequado. Não fala sequer em medida de segurança. Vejam como essa disposição da Lei de Drogas vai um pouco além daquilo que nós tratamos aqui. Mas isso é apenas para ilustrar para vocês. Talvez tenha sido até um ato falho do legislador, que normalmente eles querem mais rigores na sanção, e a legislação nova trouxe uma amenização para o caso do dependente químico. Mas então, voltando à lei antimanicomial e a sua imposição também, ou a sua aplicação também nos casos de medida de segurança, no caso do louco infrator, não se fala mais em periculosidade. Não é mais a periculosidade do agente que vai determinar a imposição de uma medida de segurança. A medida de segurança vai ser aplicada segundo a necessidade desta ou daquela modalidade de tratamento. Se houver a necessidade da internação, que se faça a internação. Houve alta hospitalar, ele terá alta hospitalar. Não se pode mais falar em condicionar alta hospitalar a um laudo psiquiátrico, sabe-se lá quando vai sair, que vai dizer que esse sujeito não é perigoso. Não, isso não pode mais. Na execução da medida de segurança, o superado objetivo de cessação da periculosidade dá lugar a uma outra meta dentro de um novo paradigma estabelecido pela Constituição e pela lei antimanicomial, que é a reinserção social do paciente. O tema sai da esfera da segurança e entra nas políticas de saúde pública. Então, a periculosidade não pode mais sustentar a imposição dessa medida. E lá em Goiânia, no funcionamento do programa do PAILI, hoje nós não fazemos mais laudos de cessação de periculosidade. É o termo técnico, aquela perícia feita para saber se o sujeito pode ou não pode ser desinternado lá no passado. Nós fazemos, até por iniciativa minha, do Ministério Público, o laudo de avaliação psicossocial. Eu quero saber se esse paciente tem família, se ele trabalha, se ele recebe algum benefício assistencial, se ele estuda, se ele mora em determinado lugar, se ele mora só, se ele não mora só, se ele está sendo atendido por qual equipamento de saúde, no CAPS ou numa residência terapêutica, e quero saber se ele está recebendo a medicação adequada, se ele está sendo acompanhado, se sua família o ampara. Porque a partir daí eu vou ter uma avaliação psicossocial que me dará condições para dar o encaminhamento naquele caso. Não mais será a periculosidade, nem mesmo o medo. A sociedade que vive do medo, se alimenta do medo, pensa muito em periculosidade. E eu tento modificar essa condução para essa avaliação psicossocial. O judiciário aceitou, a gente tem feito assim lá em Goiânia.
Então, temos que o manicômio judiciário tornou-se uma instituição ilegal. Sim, aqueles pacientes que hoje estão em manicômios judiciários, estão sendo levados para manicômios judiciários, estão sofrendo crime de tortura, inclusive até tipificado na legislação, na lei de tortura. E vocês aqui no Mato Grosso do Sul, eu me orientei ontem com a Mônica, também não tem manicômio judiciário tal qual lá em Goiânia. Então, isso é meio caminho andado. Porque é muito mais fácil do que desconstruir um manicômio edificado, funcionando, é você começar uma política nova de respeito, de atendimento a esses pacientes, respeitando a legislação que está em vigor, especialmente a Lei 10.216. Onde existem manicômios em funcionamento, é um custo você trabalhar esse tema, até porque existem interesses mil que acabam sendo alcançados, atingidos. Agora, aqueles pacientes que estão lá no Juqueri, né, ou em qualquer outro manicômio judiciário, há muitos anos, a própria lei antimanicomial dá uma solução para eles. Ela não manda simplesmente abrir as portas do manicômio e soltar todo mundo. Não. Tem pessoas que estão institucionalizadas. A casa deles é o manicômio. Para esses casos, a legislação, muito inteligente e feliz nesse caso, determina que hajam políticas voltadas à alta planejada e à reabilitação psicossocial assistida. Temos então aí que o manicômio é ilegal, a internação psiquiátrica, mesmo que em medida de segurança, deve observar todas as disposições da Lei 10.216, de maneira que o paciente seja reinserido no seu meio familiar, no seu meio social, deve deve ser utilizada a internação, observados os princípios da excepcionalidade, ou seja, só quando não houver outra possibilidade, e com a mínima duração necessária. Só assim a gente pode conseguir algum resultado favorável, do ponto de vista clínico, vocês sabem disso melhor do que eu. E nesse sentido, e aí é o salto que o PAIV, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, dá lá em Goiânia, a partir de todos esses considerandos, né, nós conseguimos reunir, eu consegui reunir no Ministério Público todos os atores desse processo, Ministério Público, Judiciário, Secretaria de Segurança, de Justiça, Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Fizemos uma grande mesa falando, a situação é esta, na cadeia eles não podem ficar. Eu já havia conseguido, alguns anos antes, a soltura dos loucos que estavam no presídio. Esse foi um fator de pressão muito importante para a construção dessa política. E na ocasião eu falei, nós não podemos condicionar que no caso eventual de nós precisarmos internar alguém numa clínica, porque nós temos leitos psiquiátricos, pagos pelo SUS inclusive. Se nós precisarmos internar alguém numa clínica, nós não podemos condicionar a sua alta a uma ordem judicial. É preciso que a equipe de saúde tenha a flexibilidade, a liberdade de conduzir o projeto terapêutico da melhor maneira possível. Até porque, se o dia de alta deve ser amanhã, nós não podemos esperar uma ordem judicial que vai demorar meses. Porque daqui a 6 meses, esse paciente talvez não possa ser mais liberado em alta. Então, o tratamento tem que ser mais dinâmico, mais ágil, mais célere, e a equipe de saúde tem que ter essa liberdade de atuação. Então, o controle jurisdicional sobre esse paciente é mitigado. O PAIV funciona dessa maneira. Ele mitiga o controle, porém, não retira o controle do juiz. O paciente é colocado em alta hospitalar, vai para casa, vai ser atendido no CAPS, e o juiz é comunicado desse fato. E assim tem funcionado desde então. Não há necessidade de perícia nem de ordem judicial para que haja desinternação ou para que ele seja encaminhado para tratamento ambulatorial. Esse programa, como funciona com essas bases, foi premiado em 2009, conforme o Carlos Afonso já falou, com o Prêmio Inovari, onde eu fui contemplado na categoria Ministério Público em 2009. E desde então, antes disso já chamava atenção, até eu já vinha falando desse programa em outros lugares, antes da premiação, mas depois da premiação, com a chancela do Instituto Inovari, o programa ganhou mais respeitabilidade, mais credibilidade, até porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem esse programa hoje como modelo e tenta difundi-lo. Tanto que há 2 semanas atrás eu estive em Salvador, onde estão tentando implementar um programa muito parecido com o PAIV. Também já o fiz em São Luís do Maranhão, assim como em outras cidades
onde essas discussões vêm acontecendo. O programa, então, agora, digamos que, se alguém tinha alguma dúvida, agora passa a ser melhor aceito pela comunidade, inclusive jurídica. O Ministério Público de Goiás criou o PAILI, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Subordinado à Secretaria de Saúde, o PAILI acompanha pacientes julgados pela Justiça Criminal. O PAILI, ele se baseia num novo paradigma. Ele retira a questão da saúde mental em relação ao louco infrator das políticas de segurança pública e transfere essa questão para a saúde pública. Os usuários que estão sob medida de segurança, eles são chamados à comunidade a viver de novo em conjunto, eles deixam de ser excluídos. Com a implementação do PAILI, homens e mulheres abandonados em manicômios ou prisões passam a ser acolhidos pelos serviços de saúde pública, humanizando o atendimento e reduzindo os custos para o Estado. Em pouco mais de 3 anos de funcionamento, o PAILI já atendeu aproximadamente 140 pacientes. O resultado em números já é importante, mas o resultado humano é mais importante ainda, porque nós vemos pessoas com a sua dignidade resgatada. Me acolheram muito bem, ali é minha casa, ali é tudo para mim, pois o pessoal lá é minha família. Se não fosse o apoio do povo do PAILI mesmo, pegar no meu pé e carregar eu para as clínicas e dar apoio mesmo, eu devo que estava de novo lá no presídio. Eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto viva. O PAILI promove a mediação entre o judiciário e o infrator, enquanto supervisiona seu tratamento no Sistema Único de Saúde. O que me sensibiliza é o paciente doente mental hoje sendo visto como uma pessoa que tem direitos. E isso não tem preço. Você vê pessoas que outrora estariam abandonadas em espaços fechados, em prisões ou em manicômios, realizando-se como pessoas na vida em comunidade. A atenção e o tratamento sem distinção de outros pacientes criam um caminho para a inclusão desses cidadãos na família e na sociedade. O vídeo foi produzido em 2009, então os números não estão atualizados, né? Hoje nós já temos mais de 200 pacientes atendidos. Há um índice de reincidência, que é uma preocupação que as pessoas sempre questionam, né? Em torno de 7%. Felizmente, embora isso possa não durar por muito tempo, mas felizmente, nenhum crime grave contra a vida, né? Só uma grande maioria de crimes patrimoniais. E, enfim, o resultado tem sido interessante, já se difundiu para o interior do Estado, como visto, e outros estados também vêm buscando essa experiência. O programa funciona, então, como um escritório, né, de serviços. Ele não recebe os pacientes para ficarem ali dentro, né, ele é um escritório de serviços que é de articulação, de mediação do sistema de justiça com a rede de atenção em saúde mental. Né? Então, toda assistência a esse paciente é feita pela rede de atenção. A de Goiânia não é das melhores, mas é a que tiver, é a que será a ele deferida. Tá? Isso acaba pressionando também o próprio município a melhorar a estrutura da rede. Nós tivemos que fazer um trabalho dentro dos CAPs para conscientizar os profissionais que atuam no atendimento ambulatorial, para que eles quebrassem também os seus tabus, os seus preconceitos. Havia muitos. Hoje nós temos nos CAPs, na rede de atenção em saúde mental e nas clínicas psiquiátricas, grandes parceiros, salvo uma ou outra exceção, na construção desse programa que vem sendo trabalhado aí, desde então, vem sendo construído com erros, com acertos também, mas cujo resultado tem se mostrado interessante. Essa palestra... Bem, era isso. De qualquer indagação, fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Eu tenho uma colocação, peço desculpa aqui aos senhores psicólogos, mas minha área de interesse é mais o direito, né?
Então, a questão da medida de segurança, doutor, a medida em que a doutrina compreende que não é pena, isso abre a possibilidade de uma medida de segurança em caráter perpétuo. O senhor, como aliás já existem reiterados casos de gente sob medida de segurança que passa dos 30 anos. Essa é a regra atual, né, doutor? Essa é a regra atual. Hoje, a medida de segurança é em caráter indeterminado. Hoje, na legislação penal, na lei de execução penal. Então, isso é uma regra que ainda está em vigor. Caráter indeterminado até que sobrevenha a cessação da periculosidade. Como essa cessação de periculosidade, a meu ver, é algo que já está superado, nós não precisamos mais sequer falar em periculosidade para tratar do tema, essa duração perpétua aí não seria nenhum inconveniente, digamos assim, porque o paciente usuário de saúde mental possivelmente vai usar esses serviços, sim, na grande maioria das vezes, pelo resto da vida. Perfeito, obrigado, doutor. Bom dia, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o Estado de Goiás pela iniciativa, pelo trabalho e principalmente pelas suas palavras com relação ao sistema Conselho de Psicologia, com relação a toda a luta apontada, e parece que você tem acompanhado isso muito de perto, o sistema de psicologia. Eu gostaria só de saber qual é isso, se você falou agora no final, que o Paili, ele ocupa um escritório, eu queria saber especificamente, ele é um serviço, ele já se consolida como um serviço? Sim. E qual a estrutura demandada para a organização efetiva deste serviço, fazendo toda essa articulação? Sim. Só para não ficar nenhuma dúvida em relação, voltando à pergunta anterior, então o doutor acabou de sair, mas não obstante o paciente possa usar o serviço de saúde mental pelo resto da vida, normalmente é assim que vai acontecer mesmo, a medida de segurança em si, ela se extingue no processo judicial a partir do momento que aquele laudo de avaliação psicossocial me aponta no sentido de que o paciente pode ser acompanhado pelos serviços de saúde sem a supervisão do programa. Ponto. Então, as medidas se extinguem muito rapidamente, muito mais rapidamente do que no sistema do manicomial. O programa, aliás, sobre a minha presença em discussões na psicologia, tem sido muito frequente mesmo. Eu já me sinto um psicólogo prático, honorário, sei lá. De fato, já estive em vários eventos da psicologia, onde, aliás, me sinto muito bem para poder falar, até porque no direito, o dogmatismo, o tecnicismo acaba sendo um complicador, um dificultador realmente do avanço nessas questões. O programa, ele funciona numa casa, a casa foi apresentada no vídeo, rapidamente, uma casa alugada, uma casa pequena, uma casa realmente, uma residência, onde foi montado um escritório, onde trabalham uma psiquiatra, uma ou duas psicólogas, eu estive lá recentemente, eram duas, não sei se continuam as duas lá, duas psicólogas, são duas sim, duas assistentes sociais, tem um serviço administrativo, é um serviço barato, né? Um serviço público barato. Esse serviço funciona, não é no presídio, não é na agência prisional, não é na segurança pública, é na Secretaria da Saúde. Já é na estrutura da Secretaria da Saúde. Aliás, este foi o passo mais difícil que eu tive que dar no convencimento dos atores envolvidos no processo. De nada adiantaria nós trabalharmos esse tema para manter essa estrutura na segurança pública. O viés não seria de saúde, seria de segurança. Então, na saúde pública funciona, até porque a rede é integrada a partir dali mesmo, e esse programa articula-se, né, com todas essas instituições, como diz, eles vão, o programa dispõe de viaturas, vai até a residência dessas pessoas, eventualmente, busca para fazer algum atendimento mais urgente ou especializado. Enfim, há um trabalho nesse, é quase um programa de saúde da família, né, mas especificamente voltado para essa clientela. Primeiramente, meu bom dia. Sou psicóloga da unidade de internação Três Lagoas com adolescente. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho desenvolvido, muito interessante.
E nós, como psicólogos em unidade de internação, nos deparamos também com adolescentes que enfrentam a problemática de transtornos mentais. A minha pergunta é relacionada à Lei 11.343/2006, Lei de Drogas. Eu gostaria de saber se isso se aplica também em casos de adolescentes. Sim, é um princípio que pode ser buscado lá para o Estatuto da Criança e Adolescente. Não obstante, medidas de segurança, como regra geral, não se aplicar a adolescentes infratores. Agora, é importante fazer aqui um parêntese, porque nós damos nomes bonitos para a prisão. Na hora a gente fala que a prisão do hospital, o lugar onde nós colocamos os loucos é o hospital psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? O manicômio judiciário. Mas não passa de uma prisão para loucos. Você fala que trabalha numa unidade de internação de adolescentes. O que é isso, se não uma prisão de adolescentes? Eu não conheço nenhuma unidade de internação de adolescentes que não se pareça com uma prisão, inclusive que não funcione como uma prisão. Então, a gente precisa de começar a perceber a realidade das coisas e aqueles artifícios que usam para travestir essa realidade, né? São prisões, sim. A meu ver, isso viola o Estatuto. Essas unidades de internação do Brasil inteiro violam o Estatuto, porque criança não pode ser submetida à sanção penal, o adolescente não pode ser submetido à sanção penal, né? Dos 12 aos 18 anos, ele pode ser submetido a uma medida socioeducativa. Então, quando a lei estabelece uma medida de internação numa unidade como esta, a meu ver, ela viola o dispositivo constitucional, porque ela traveste a prisão de outra, com outro nome, não é? Então, eu acredito que é algo que precisaria ser revisto na nossa legislação, muito embora não haja espaço político, condições políticas na sociedade para que isso aconteça. Pelo contrário, a sociedade quer reduzir a maioridade penal.